Oi, Matheus Machado, tudo bem? Fala, Guilherme. Bom dia. Beleza. Tá vendo na minha tela? Tá, né? Só para confirmar. Tô vendo sim. E tá escutando também, então acho que tá gravando também. Tá gravando. Vou começar aqui, então. Show. Então eu vou continuar da onde a gente parou a aula passada. A aula passada a gente estava falando ainda da transformada de Fourier, tá? Aí um detalhe importante que a gente viu a aula passada, né? É que na aula passada eu estava interessado. Só deixa eu tirar isso. Na aula passada eu estava interessado em saber, né, qual a transformada de Fourier da exponencial complexa, né? Então, qual a transformada de Fourier de E de J ômega n. Aí, só que se eu aplicar a própria definição da exponencial complexa, eu vou ficar com alguma coisa do tipo assim, de n igual a menos infinito até mais infinito, de E de J ômega n, né? Ômega 0 n, né, para uma frequência específica ômega 0, vezes E de menos J ômega n, né? Simplesmente aplicando a definição, né? Aí eu ficaria assim, um somatório de E de J n ômega menos ômega 0. Acho que isso foi até, de repente, questão de prova lá para semestre passado. Aí o que acontece? Aí você quer tirar a transformada de Fourier da exponencial complexa, aí você fica com essa expressão aqui que você não sabe como prosseguir, né? Mas, na verdade, é bem mais fácil se você partir, né, do domínio da frequência e encontrar como transformada de Fourier inversa exponencial complexa, né? Aí isso que eu escrevi na equação 36 aqui, né? Aí na aula passada a gente viu que a transformada de Fourier é inversa, né? Então, como eu consigo obter um x de n, dado que eu sei o x de E de j ômega, né? Então, a transformada de Fourier inversa vai ser 1 sobre 2π. Aí eu vou fazer a integral de menos π a π, né, de x de E de j ômega vezes E de j ômega n, que é exatamente o que está aqui no meio, né? Tá vendo? Uhum. Só que aí eu faço exatamente aquilo que a gente faz para o caso discreto também. Eu sei que eu só vou que delta de ômega menos ômega zero somente é diferente de zero quando ômega for igual a ômega zero, tá? Então, esse delta menos ômega zero, que é o impulso deslocado de ômega zero amostras, é o meu x de E de j ômega, tá? Que eu estou querendo calcular a inversa, né? Então, como esse impulso é diferente de zero em ômega, com ômega igual a ômega zero, e esse impulso tem área 1, então a transformada de Fourier inversa de ômega, de delta de ômega menos ômega zero, vai ser exatamente 1 sobre 2π, tá? Da exponencial complexa, ou seja, essa exponencial complexa aqui na frequência ômega zero, tá? O que isso significa? Isso significa que a transformada de Fourier inversa do impulso deslocado de ômega zero amostras vai ser exponencial complexa, tá? Né? Ou seja, né, o que isso significa? Isso significa que como a transformada de Fourier inversa do impulso deslocado de ômega zero amostras é exponencial complexa em ômega zero, isso significa que se eu tirar a transformada de Fourier da exponencial complexa, eu vou obter exatamente o impulso deslocado de ômega zero amostras, tá? O que isso significa? Qual a interpretação disso, né? A interpretação disso é que a transformada de Fourier da exponencial complexa, né, ela está toda concentrada na frequência ômega zero, ou seja, a exponencial complexa, infinita de menos infinito a mais infinito, não possui nenhuma outra frequência além da frequência ômega zero, né? Ou seja, a energia dela, né, está toda concentrada na frequência ômega zero, que é bem diferente, né, da transformada de Fourier do impulso no tempo, né? Quando eu tirei a transformada de Fourier do impulso do tempo, né, deu o quê? Deu 1. Né? O que significa? Né? Que a energia do impulso está distribuída em todas as frequências de menos π a π, tá? No domínio da frequência. Por outro lado, uma exponencial complexa, né, ela está o quê? Está concentrada na frequência ômega zero. Uma exponencial complexa de frequência ômega zero, toda a energia dela está concentrada na frequência ômega zero, porque ela tem apenas aquela frequência. Conseguiu entender, Matheus? Deu para pegar. Beleza. Se tiver alguma dúvida, é só me pausar, tá? Beleza. Beleza.
né? Então, isso aqui foi a revisão do que a gente viu na aula passada, tá? Aí eu vou falar um pouquinho dessas propriedades, das propriedades da transformada de Fourier, mas vou falar bem rápido porque elas são muito similares, né, a todas as propriedades que nós já vimos para a transformada Z. Com a diferença que a gente já sabe, né, que a transformada de Fourier é simplesmente quando a gente faz, né, o Z igual a E de J ômega, tá? Então, quando a gente faz Z igual a E de J ômega, eu vou ter exatamente a transformada de Fourier. Então, a gente já viu essas propriedades para a transformada Z, né? Aí, para a transformada de Fourier, eu vou ter as mesmas propriedades, só que com Z igual a J ômega, ou seja, essas propriedades vão ser um caso, para a transformada de Fourier, vão ser um caso particular da transformada Z. Tá? Então, eu tenho uma propriedade aqui, aí a primeira propriedade é o seguinte: se eu faço, que eu escrevi em caneta ali em cima, né? Se eu faço a transformada de Fourier de x1 de n, né, e obtenho x1 de E de J ômega, e eu faço a transformada de Fourier de x2 de n e obtenho x2 de E de J ômega, né, a transformada de Fourier da combinação linear dessas frequências, dessas sequências, ou seja, se eu faço a transformada de Fourier, né, se eu faço a transformada de Fourier de K1 vezes x1 de n, né, mais K2 vezes x2 de n, né, isso aqui vai ser igual exatamente a se eu fizer K1 vezes a transformada de Fourier de x1 mais K2 vezes a transformada de Fourier de x2. Tá? Então, se eu fizer, ou seja, a transformada de Fourier da soma, né, é igual à soma das transformadas de Fourier calculadas individualmente. Exatamente o que a gente tinha visto para a transformada Z. Tá? Uma outra propriedade é exatamente o que a gente também já tinha visto para a transformada Z, né, a propriedade do deslocamento no tempo. Para a transformada Z, a gente tinha visto a seguinte propriedade: ó, se eu tenho xn mais L, né, ou seja, se eu tenho aqui uma sequência no tempo, ela está deslocada de L0, ela está avançada, né, de L amostras, né, e se eu tenho também que a transformada, isso é da transformada Z, né? E se eu tenho que a transformada Z, né, de x de n é igual a x de z, tá? Então, a transformada Z da sequência avançada de L amostras vai ser o quê? Vai ser Z elevado a L vezes x de z, tá? Era por isso que aparecia assim, né? Quando a gente fazia assim, qual a transformada Z de x de n menos 1, né? Aí aparecia o quê? Z menos 1 vezes x de z. Tá? Então, a gente sabe que a transformada Z de uma sequência avançada de L amostra vai ser Z elevado a L vezes x de z. Tá? Só que para o caso particular em que Z é igual a E de J ômega, que é o caso de interesse para a transformada de Fourier, eu vou ter exatamente essa propriedade indicada na equação 39, ou seja, a transformada de Fourier de x de n mais L vai ser o quê? E de J ômega L vezes x de E de J ômega. Simplesmente fazendo Z igual a E de J ômega. Aqui eu tenho uma propriedade interessante também, né, que se eu multiplico uma exponencial complexa, se eu multiplico o meu sinal x de n pela exponencial complexa com frequência ômega zero, né, na verdade eu vou estar deslocando né, é como se fosse assim, se eu calcular a transformada Z de x de n, né, eu vou obter o quê? X de E de J ômega, né? Só que se eu multiplicar meu x de n por E de J ômega 0n, né, a transformada de Fourier resultante vai ser o quê? A transformada de Fourier resultante vai ser o x de E de J ômega original, né, esse aqui, só que deslocado de ômega 0 amostras. Né? Então, é como se fosse assim, ó. Imagina que eu tenho uma nova sequência, tá? Que é a sequência xn vezes E de J ômega 0n, e eu estou interessado na transformada de Fourier dessa sequência. Tá? Então, se eu calcular o y de E de J ômega, vai ficar o quê? Vai ficar somatório, né, de x de n vezes E de J ômega 0n, tá? Vezes E de menos J ômega. Tá? Aí vai ficar o quê? Somatório, né, de x de n vezes E de J, né, ômega 0,
ômega menos ômega 0 N, tá? Que esse cara aqui é igual exatamente é igual o quê? É igual ao x de E de J quando eu faço a substituição do meu ômega aqui, né? Pelo quê? Por ômega menos ômega 0, tá? Então, quando eu multiplico meu sinal original x de n por uma exponencial complexa, eu estou deslocando o espectro dele, né? Tudo que acontecia, por exemplo, de 0 até uma frequência x, agora vai estar acontecendo o quê? Da frequência ômega 0 até a frequência x, né? Isso é muito útil, por exemplo, para você modular um sinal em sistemas de comunicações, né? Especialmente no caso contínuo, né? Por exemplo, quando você está falando um determinado conteúdo, o seu sinal de voz está na frequência de 0 a 4 kHz, né? Em geral, né? Só que quando você recebe esse sinal, né, no seu radinho de pilha, você vai estar recebendo muitas vezes esse sinal na frequência de 100 MHz. Então, o que você faz para jogar o seu sinal que está de 0 a 4 kHz para a frequência de 100 MHz? Você vai simplesmente multiplicar o seu sinal de voz por uma exponencial complexa, tá? Para fazer com que seu sinal, né, a frequência do seu sinal seja deslocada para a frequência de 100 MHz. Entendeu essa ideia, Matheus? Entendi, sim. Ele vai ficar Beleza. deslocado. Isso mesmo. Só que, na verdade, né, num caso prático, você vai multiplicar o seu sinal por um cosseno, né? Aí um cosseno naquela frequência, né, que é o Uhum. cosseno de 100 MHz, né? Aí aqui a gente tem exatamente a mesma coisa que a gente tinha para a transformada Z, né? Você tem você tem a convolução de x1 com a convolução de x2, então vai ser x, se eu tenho um sinal x1 convoluído no domínio do tempo com o sinal x2 de n, tá? Eu vou ter também o que no domínio na transformada de Fourier? Eu vou ter a multiplicação das transformadas de Fourier, tá? E é interessante que então aqui a gente está fazendo o quê? A convolução no domínio do tempo, né, vai corresponder ao produto no domínio da frequência. É interessante que o contrário também é verdade. Então, se eu fizer o produto no domínio do tempo de duas sequências, tá, isso aí vai ser equivalente ao quê? Isso aí vai ser equivalente à convolução no domínio da frequência. Tá? Então, isso aqui já foi mostrado para a transformada Z, é o mesmo princípio, tá? E aqui, tendo terminado essas propriedades, eu vou falar mais uma propriedade adicional, que não é tão básica, mas ela é muito importante. Só que para isso eu só preciso fazer com que vocês lembrem algumas propriedades de números complexos, tá? Então, se eu tenho 1 mais 2j, o complexo conjugado desse número complexo vai ser o quê? 1 menos 2j, né? Então, no complexo conjugado, eu só troco o sinal da parte imaginária. Tá? Se eu tenho um número complexo A, né, e eu quero saber a parte real, né, do número complexo A, eu posso obter essa parte real do número complexo A simplesmente somando A com seu complexo conjugado dividido por 2. Né? Aqui eu fiz até um exemplo, tá, para ficar super claro. Tá? Então vai ficar o quê? Imagina que você tem um número complexo A, que é alfa mais BJ, e você vai fazer o seguinte, você vai somar A com seu complexo conjugado e dividir por 2. Então, vai ficar A mais BJ, né? Mais A menos BJ, porque eu estou somando com o complexo conjugado. Ah, desculpa aqui, confundindo. Aí aqui vai ficar o quê? Alfa mais BJ, né? Mais alfa menos BJ. Né? Aí esse menos BJ aparece exatamente porque eu estou somando A com A complexo conjugado, né? Então vai ficar o quê? Esse mais BJ vai cancelar com menos BJ e eu vou obter exatamente o quê? 2α dividido por 2, né? Então eu obtive exatamente isso, né? Então quando eu quero obter a parte real do número complexo, eu simplesmente somo esse número complexo com o complexo conjugado dele dividido por 2. Beleza? Então, aí outros detalhes importantes, né? Se eu tenho uma exponencial complexa ali, tá? Que eu pintei de azul, o complexo conjugado dessa exponencial complexa vai ser simplesmente o E menos J ômega. Eu troco o sinal do expoente da exponencial complexa, tá? E outro detalhe importante que vai ser necessário para a gente provar o que a gente quer mostrar aqui é que o complexo conjugado da soma é igual à soma dos complexos conjugados e a mesma coisa para o produto, né?
Então, se eu tenho o produto dos complexos conjugados, né, que é esse ponto aqui, né, isso aqui vai ser o complexo conjugado, o produto do complexo conjugado é igual ao complexo conjugado de cada uma das partes. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, 3 números complexos aqui, né, A, B, vezes uma exponencial complexa, né, e eu quero tirar o complexo conjugado resultante desse produto, né, eu vou ter o quê? O complexo conjugado de cada uma dessas partes aqui. Né? Beleza, Matheus? Tudo certo aqui? Tranquilo, né? Tranquilo, eu lembro dessas propriedades aí. Beleza, então essa é uma parte que parece esquisita, né? Parece só um pouco de matematiqueira, né? Mas ela é importante por quê? Porque a gente já viu que o espectro, né, da transformada de Fourier, né, ele é periódico com período 2π. Então, a princípio, né, eu só preciso calcular esse período da transformada de Fourier entre 0 e 2π. Tá? Aí, o que a gente vai querer fazer aqui através dessas propriedades adicionais para a transformada de Fourier é que eu vou mostrar para você, né, que se o sinal x de n é real, né, que aparece em muitos casos práticos, a magnitude da transformada de Fourier é par. Né? Então, de certa forma, a transformada de Fourier, né, entre menos π e π vai ser um sinal par, ou seja, se ela tem esse formato aqui entre menos π a π, ela vai ter exatamente esse formato, né? Só deixa eu jogar isso para cá. Né? Então, se você tem um sinal que tem esse formato aqui entre menos π e 0, ela vai ter um formato espelhado, ou seja, o sinal vai ser par entre 0 e π. Ou seja, se o sinal ele é real, eu só preciso calcular o seu espectro entre 0 e π. Por quê? Porque o que vai acontecer entre π e 2π vai ser exatamente, né, o espectro espelhado entre 0 e π. Tá? Então, se eu tenho um sinal que ele é real, tá? A sua magnitude vai ser par em relação à origem. Tá? Então, o que estiver acontecendo entre 0 e π vai determinar o que vai acontecer também entre π e 2π. Tá? Então, no caso geral, né, o que acontece entre 0 e π é diferente do que irá acontecer entre π e 2π, tá? Mas no caso específico que você tem uma sequência real, né, o que vai acontecer entre 0 e π, né, vai também determinar o que vai acontecer entre π e 2π. Né? No caso, a magnitude vai ser par, tá? E a fase vai ser ímpar. Tá? Então, eu tenho essas duas propriedades aqui, tá? Que eu vou provar a primeira delas. Né? Então, o que eu quero dizer aqui? Vê se você consegue entender isso, Matheus, que é meio que não é tão óbvio aqui, né? Então, imagina que eu tenho um sinal x de n, tá? Então, o sinal x de n ele pode ser um número complexo, tá? Estou pensando aqui que meu sinal x de n é um número complexo, tá? Então, o meu x de n ele vai ser o quê? Ele vai ter uma parte real, essa parte real eu vou chamar de parte real de x de n, mais j, né? E a parte imaginária de x de n, tá? Aí, se eu quiser calcular a transformada de Fourier de x de E de j ômega, tá? Que é a transformada de Fourier de x de n, eu vou ter o quê? Um somatório de menos infinito a infinito de x de n vezes E de menos j ômega, tá? Então, Guilherme, só te interromper um Pode minuto. perguntar, Para Matheus. mim não é que não tá aparecendo se você tá escrevendo alguma coisa. Para mim tá no slide que tem a equação 43, propriedade de sequências reais imaginárias. Não sei se você tá escrevendo alguma coisa. Não, eu não estou escrevendo, não. Eu só tô querendo que você veja o que eu vou pintar de azul aqui, ó. Tá bom. Tá? Tá vendo que tem esse x de E de j ômega, né? Que eu tenho n igual a menos infinito a infinito, x de n é menos j ômega, né? Tudo Tranquilo. bem? Né? Então, o que eu quero falar para você aqui, né? Aqui eu quero mostrar que se eu tirar a transformada de Fourier da parte real de x de n, tá? Então, aqui é como se eu tivesse isso aqui, tá? Então, isso aqui é como se eu tivesse um sinal y de n, tá? E esse sinal y de n, né? Eu construo um sinal y de n a partir da parte real de x de n, tá? Aí o que eu faço? Aí eu calculo a transformada de Fourier de y de n, que é simplesmente a parte real de x de n. Tá? Então, aí o que eu digo? Se eu tirar a transformada de Fourier da parte real de x de n, tá? O
que é o y de n aqui, ó, o que eu vou obter? Né? Aí eu vou obter exatamente x, né? Aí eu vou obter o quê? Eu vou obter meio de x de E de j ômega, tá? Mais meio de x de E menos j ômega complexo conjugado, tá? Em que esse x de E de j ômega, na verdade, é o quê? É a transformada de Fourier de x de n, tá? Então, o que eu quero fazer aqui é escrever a transformada de Fourier da parte real de x de n em função da transformada de Fourier de x de n. Entendeu, Matheus? Entendi. Aí, por que eu quero fazer isso, tá? Olha só, né? Eu vou mostrar o final antes do... Tá? Por que eu quero fazer isso, tá? Eu vou mostrar para você como eu obtenho a equação 41, mas eu vou mostrar para você por que isso é importante, né? Aí, olha só. Então, então, presta atenção agora na equação 42, né? Aí a equação 42 me diz o seguinte: se eu calcular a transformada de Fourier da parte imaginária do meu sinal x de n, né, eu vou obter exatamente o que está do lado direito, né? Eu vou obter 1 sobre 2j, que é o x de E de j ômega, menos o complexo conjugado de x de E de menos j ômega, né? Uhum. Agora, o que acontece? Se eu tenho um sinal real, você concorda que a parte imaginária dele é zero? Sim, puramente real, vai ser zero. Então, se eu tenho essa sequência aqui, né, então eu vou ter se o meu x de n é puramente real, né, então a parte imaginária do meu sinal, né, então meu y de n, né, que vai ser a parte imaginária, né, do meu x de n, vai ser igual a zero. Tudo bem? Uhum. Então, a Tranquilo. transformada de Fourier, né, do y de n, que vai ser exatamente desse formato aqui, que eu vou pintar de verde ali em cima, tá vendo? Vai ser zero. Por quê? Porque meu y de n vai ser sempre zero. Beleza? Tranquilo. Aí o que isso significa? Aí isso significa que esse cara aqui, que o lado direito dessa equação 42 é igual a zero. Tá? Aí eu vou escrever aqui, né? Então, se a parte direita da minha equação 42 é igual a zero, né, isso vai significar o quê? Que x de E de j ômega vai ser igual ao x complexo conjugado de E de menos j ômega, tá? Então, em relação à origem, você concorda que o x de j ômega vai ser, a parte real dele vai ser igual a zero? Desculpa, vai ser igual? Porque, olha só, o que está... A parte real, né, dele vai ser igual... O que estiver acontecendo na frequência ômega vai ser a mesma coisa do que estiver acontecendo na frequência menos ômega, para a parte real. Tudo bem, Matheus? Uhum. Que é o que eu escrevi aqui, ó. Né? Que é exatamente isso aqui que a gente obteve aqui, ó. Tá vendo? Ó, x de E de j ômega vai ser igual ao complexo conjugado de x de E de menos j ômega, tá vendo? Exatamente essa equação 48, tá vendo? Né? Ou seja, a transformada de Fourier é real conjugada simétrica. O que isso significa? Isso significa que a parte real de x de E de j ômega vai ser igual à parte real de x de E de menos j ômega, tá? Ou seja, a parte real vai ser par, tá? Sim. E a parte imaginária ela vai ser ímpar, tá? Mas como eu calculo a magnitude do número complexo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a parte real, né? Eu vou levar ao quadrado, mas a parte imaginária levar ao quadrado e tiro a raiz quadrada, tá? Aí isso significa que esse sinal da parte imaginária não importa, porque ele vai ser levado ao quadrado, tá? Então, qual é a conclusão aqui? A conclusão é que se o sinal ele é real, ele é puramente real, então a magnitude dele vai ser o quê? Vai ser uma função par em relação à origem. Entendeu, Matheus? Entendi. Né? Então, se eu tenho um sinal que ele possui, né, por exemplo, se ele é um filtro passa-baixas, né, dessa forma aqui, né, de 0 até a frequência de corte ômega c aqui. Né? Essa aqui é a magnitude da minha resposta em frequência. Tá? Então, isso significa que, com certeza, a minha magnitude
também vai ser assim entre o quê? Entre menos ômega C e zero. Tudo bem? Então, o que estiver acontecendo entre zero e π, né, vai ser a mesma coisa do que estiver acontecendo entre zero e menos π. Tá? Então, na verdade, se o sinal é real, eu só preciso mostrar para você o que vai acontecer entre zero e π. Tá? É tanto assim que se você usar aquela frequência, não sei se você lembra, né, porque tem muito tempo, né, mas a gente usava aquele FREC Z, né, para obter a resposta em frequência do sinal. Né? Sim, eu lembro. Aí não sei se você lembra, né, que a gente botava, era mais ou menos assim, né, tinha um FREC Z, né, aí a gente botava um X de N, aí era, acho que 1, 15, 12, né, que é o número de pontos, aí a gente botava aqui tipo um roll, né. Esse roll era para fazer com que o Octave mostrasse para a gente, né, o espectro entre 0 e π, entre 0 e 2π. Tá? Porque o que o Octave faz? Né? Ele vai ver assim, se você não botar esse roll, o Octave só vai mostrar para você o espectro entre 0 e π. Por quê? Porque o Octave vai pensar assim, como o sinal é real, eu não preciso mostrar o que vai acontecer entre 0 e 2π, porque o que vai acontecer entre 0 e 2π, na verdade, é uma função do que vai acontecer entre 0 e π. Entendeu, Matheus? Sim. Aí, por isso que normalmente a gente usa sinais reais, né? Aí a gente bota esse roll só para fazer com que o Octave, mesmo sendo uma cópia, né? Mesmo sendo mesmo o que vai acontecer entre π e 2π ser uma cópia do que acontece entre 0 e π, né? Aí a gente precisa botar aquele roll para o Octave mostrar tudo de 0 a π. Mas se você botar um número complexo ali, né, o que vai acontecer entre, por exemplo, a magnitude, né, não vai ser uma função par. Aí, naturalmente, o FREC Z já vai mostrar para você, né, o que vai acontecer entre 0 e 2π. Beleza? Beleza. Beleza. Então, aí só para a gente mostrar como vai ser bem tranquilo, eu vou mostrar para você como obter essa equação 41. É bem tranquilo. Né? Então, aqui eu quero mostrar essa 41, que é a transformada de Fourier da parte real de x de n é igual a meio da transformada de Fourier de x de n, né? Que é exatamente esse x de E de j omega. Né? Para entender isso, é importante entender que esse cara aqui eu estou querendo a transformada de Fourier da parte real de x de n, né? E esse x de E de j omega é o quê? Vai ser a transformada de Fourier de x de n. Tá? É importante entender isso. Então, primeiro a gente tem esse x de E de j omega vai ser a transformada de Fourier de x de n, tá? Que vai ser igual ao somatório de n igual a menos infinito até infinito de x de n vezes E de menos j omega n, tá? Né? Aí eu vou fazer o que aqui? Aí eu vou simplesmente, né, calcular, né, o x de E de menos j omega. Então, se eu estou interessado em saber o x de E de menos j omega, eu simplesmente vou trocar o sinal desse carinha aqui em cima, tá? Porque eu simplesmente vou trocar o ômega por menos ômega, tá? Aí, além disso, eu vou calcular também o quê? O complexo conjugado do x de E de menos j omega, tá? Aí, para calcular isso, eu vou ter que usar essa propriedade aqui, ó, tá? Que o quê? Que o complexo conjugado da soma vai ser a soma dos complexos conjugados, tá? E o complexo conjugado do produto vai ser o complexo conjugado de cada um dos termos do produto, tá? Então, ó, quando eu tiro o complexo conjugado desse cara aqui, é como se eu colocasse um complexo conjugado aqui, né? Aí depois, como o complexo conjugado da soma é a soma dos complexos conjugados, né? Aí eu vou botar o complexo conjugado dentro do somatório. Tudo bem, Matheus? Tranquilo. Aí como eu sei que o complexo conjugado do produto eu produzo complexos conjugados, aí eu vou obter exatamente essa expressão aqui, tá vendo? Então vai ficar o complexo conjugado x de n, né? Vezes menos j omega n. Então eu vou ter um complexo conjugado alterando o sinal dessa exponencial complexa, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter então eu obtive exatamente essa parte aqui, ó. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora para obter o lado esquerdo? Eu vou somar o x de j omega com o complexo conjugado de x de E menos j omega. E vou ver o que eu vou obter. Tá? Então, eu vou obter o quê? X de E de j omega mais complexo conjugado de x
de E menos J ômega. Tá? Aí eu vou somar, tá vendo? Aí eu vou ter o X de N em comum, que aí eu vou... na verdade, eu não vou ter... Na verdade, eu quero somar com esse cara aqui. Então, eu vou ficar o quê? Eu vou ter a exponencial complexa em comum, tá vendo? Que eu vou botar em evidência, e eu vou ter o quê? O x de n mais x de n complexo conjugado. Tá vendo? Porque aqui apareceu esse x de n complexo conjugado. Tá? Só que a gente já sabe, tá vendo, que quando eu somo um número com seu complexo conjugado, eu vou obter o quê? A parte real daquele número. Tá? Né? Então, aqui, né, o que é esse cara aqui que eu pintei de verde aqui? Né, quando eu somo um número com seu complexo conjugado. Esse cara aqui é exatamente 2 vezes a parte real de x de n. Tá? Então, esse cara aqui que eu estou interessado em saber, né, vai ser exatamente quem? A transformada de Fourier de 2 vezes a parte real de x de n. Tá? Aí eu posso simplesmente tirar esse 2 e botar aqui embaixo. Né? Aí eu provei o quê? Que a transformada de Fourier da parte real de x de n vai ser igual a x de e de j ômega mais complexo conjugado de x de e de menos j ômega dividido por 2, tá? Aí eu provei exatamente essa equação 41. Aí para provar a equação 42, o procedimento é praticamente o mesmo. Tudo bem, Matheus? Alguma dúvida? Deu para acompanhar. Beleza. Então, aí agora a gente tem um problema, né? Que a gente vai começar, ainda a gente não vai chegar no capítulo da DFT, né? Mas a gente vai motivar, né, a chegar na DFT, né? Porque que é a DFT, né? A gente, no momento, a gente consegue fazer a convolução de 2 sequências no domínio do tempo, né? Então, a gente sabe implementar essa convolução de x1 de n com x2 de n em um computador, né? E a gente também consegue fazer o produto, né, fazer essa convolução no domínio da frequência, simplesmente fazendo o produto das transformadas de Fourier. Né? Só que a gente tem um problema, né, como acho que você já sabe, é que essa frequência ela é o quê? Ela é uma variável contínua. Então, eu não consigo ainda fazer o produto dessas transformadas de Fourier no domínio da frequência. Né? E isso vai ser importante para a gente, porque vai ser mais fácil para a gente, em termos de complexidade computacional, calcular essa transformada de Fourier no domínio da frequência do que no domínio do tempo. Então, utilizando o algoritmo que se chama transformada de Fourier rápida, vai ser mais simples calcular primeiro a transformada de Fourier de x1, calcular a transformada de Fourier de x2, fazer o produto das transformadas de Fourier. Depois eu faço o quê? A transformada de Fourier inversa. Né? Então, só que a gente ainda tem um problema que a transformada de Fourier, a frequência é uma variável contínua. Tá? Então, o que a gente vai querer fazer? A gente vai tentar, tipo assim, acolchambrar um pouquinho. Então, olha só, aí eu pergunto aqui, será que é possível realizar a convolução no domínio da frequência utilizando uma versão amostrada de x1 de e de j ômega e x2 de e de j ômega? Tá? Né? Aí eu pergunto assim, beleza, se eu fizer esse produto das transformadas de Fourier, que vai corresponder a uma versão amostrada das frequências, né? A minha dúvida é saber, tipo assim, esse produto das transformadas de Fourier que vão estar amostradas vão corresponder a qual sequência no domínio do tempo, tá? Então, então minha dúvida aqui, tá, é saber se tipo assim, então, vai ficar mais claro no próximo slide, tá vendo? Mas aqui, esse cara aqui, né, ele já vai ser um vetor, né? Esse x1 de e de j, 2π dividido por n vezes k, vai ser um vetor em função de k, né, que são as k amostras, que são as n amostras que eu tirei de x1 de e de j ômega. Esse cara aqui também é um vetor. Tá? Minha dúvida é o seguinte, se eu fizer esse produto das transformadas de Fourier amostradas, qual o sinal no domínio do tempo que vai corresponder a esse produto das transformadas de Fourier amostrada, tá? Então, né, aí nesse slide eu quero mostrar para você, né, tipo assim, para ficar mais claro ainda, o que vai ser essa transformada de Fourier amostrada, tá?
Essa transformada de Fourier amostrada, imagine que eu tenho o meu sinal aqui, que é o x de j ômega, tá vendo? Então, tá vendo? Eu tenho uma transformada de Fourier de um sinal discreto que simplesmente a frequência vai estar variando de 0 a 2π, tá vendo? E fazendo só um breve parêntese em relação ao que a gente viu antes, né, você vê que essa sequência que ele utilizou para mostrar esse espectro era uma sequência real. Por quê? Porque o módulo, você vê que ele tá espelhado em relação a π. Tá vendo, Sim. Matheus? Então, o que está acontecendo entre 0 e π, né, é exatamente espelhado do que vai acontecer entre π e 2π. Então, você pode identificar que, na verdade, o sinal que originou, né, essa resposta em frequência, né, essa magnitude aqui era o que? Era o sinal real. Né? Aí agora a gente... né, então, eu tenho esse sinal aqui que a frequência é uma variável contínua. Aí minha dúvida é o seguinte, né? O que eu quero fazer? Eu quero amostrar esse sinal em 8 amostras. Aí como eu vou fazer? Então, eu vou amostrar esse sinal entre 0 e 2π. Tá? Se eu vou colocar 8 amostras ali dentro, qual tem que ser o intervalo de amostragem? Vai ser 2π dividido por 8, porque eu quero colocar 8 amostras entre 0 e 2π. Beleza, Matheus? Sim. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo? Aí entre 0 e 2π, eu vou obter 8 amostras. Aí, ó, essa aqui vai ser minha primeira amostra, que vai corresponder à frequência 2π dividido por 8 vezes 1. Aí a segunda amostra vai corresponder exatamente essa aqui que eu estou pintando de roxo, que vai ser 2π dividido por 8 vezes 2. Né? E a última vai corresponder exatamente ao quê? Essa aqui que eu vou pintar de verde, tá vendo? Que vai ser, essa é a última amostra, né? Então vai ser 2π dividido por 8 vezes 7. Tá? Né? Aí o que acontece? Aí essa transformada de Fourier amostrada vai ser exatamente, né, vai ser dessa equação 49, né, quem é essa transformada de Fourier amostrada? Essa transformada de Fourier amostrada vai ser simplesmente a minha transformada de Fourier quando eu escolho o meu ômega dessa forma, 2π dividido por nzão, que nesse caso é o 8, tá vendo? Vezes k, tá? Aí x de k vai ser meu vetor, que é o resultante das amostras. Né? E o meu k, nesse caso, ele vai variar de quanto até quanto, Matheus? Vai variar de 0, né, até 7. Beleza? Então, você vê aqui, né, que eu escolhi amostrar de 0 a 2π 8 amostras, né? Aí, como eu escolhi 8 amostras, essas amostras vão estar espaçadas de 2π dividido por 8, né? E as minhas amostras vão corresponder a quais frequências, né? Minhas amostras vão corresponder às frequências, né? 2π dividido por 8 vezes k, em que meu k vai variar de quanto? Vai variar de 0 até 7, tá? Então, dessa forma que eu vou calcular minha DFT, tá vendo? Aí, por isso, né, que aí minha DFT, eu vou escrever aqui, aí como vai ficar a expressão para DFT? Né? A DFT vai ser um vetor x de k, tá vendo, que vai corresponder às minhas amostras da transformada de Fourier, né? Que vai corresponder à transformada de Fourier x de E de j ômega, quando eu escolho minha frequência igual a 2π dividido por nzão, que é a quantidade de amostras que eu vou colocar ali dentro, vezes k, tá? Em que meu k vai variar o quê? De 0 a nzão menos 1, tá? Então, fazendo ômega igual a 2π dividido por k vezes k, aí eu vou obter o quê? Minha expressão para transformada discreta de Fourier vai ser x de n vezes E menos J, tá vendo? 2π dividido por nzão vezes o quê? Né? Vezes k vezes nzinho, tá? Aí esse cara aqui, que eu vou pintar de amarelo, né? Isso aqui é o quê? É o meu novo ômega, tá? Por quê? Estou interessado em saber exatamente o ômega quando? Para 2π dividido por nzão vezes k, tá? Aí o meu k vai variar de quanto até quanto? O meu k vai variar de 0
até nzão menos 1. Beleza, Matheus? Entendeu aí? Entendi, sim. Então, você vê que, que eu vou pintar de azul agora, tá vendo? Essa expressão aqui vai ser a expressão para calcular o quê? A transformada de Fourier discreta. E a transformada de Fourier discreta é simplesmente quando eu pego o espectro, né, da minha transformada de Fourier, que é contínuo, e eu pego ali dentro nzão amostras. Beleza? Sim. Aí o que é interessante é que aí, se eu tenho um vetor x de k, né, aí eu já consigo representar esse vetor x de k. Aí, por exemplo, só para facilitar a minha vida aqui, né, então no slide anterior eu mostrei para você que essa aqui era a expressão da DFT, né, em que eu tinha o E menos J 2π dividido por N vezes Kn, tá? Aí, para facilitar a minha vida e também representar, tendo um computador, meu ômega nzão, eu vou escrever, né, esse E de menos J 2π sobre Nzão como ômega nzão, tá? Aí, se eu escrevo esse E menos J 2π dividido por Nzão como ômega, né, na verdade não é um ômega, né, é W nzão. Aí eu consigo escrever, né, a transformada de Fourier discreta dessa forma mais simples, indicada na equação 51, tá? Aí olha que interessante, aí eu consigo representar minha DFT, né, os K, porque quais são os K coeficientes da DFT? Né? Na DFT, meu K vai estar variando de 0 até nzão menos 1. Tá? Então, você vê que esses são aqui, ó, os K, os nzão vetores da minha transformada de Fourier. Beleza? E para calcular a transformada de Fourier, eu vou usar o quê? Eu vou usar também nzão amostras do meu sinal de entrada no domínio do tempo x de n, tá vendo? Então, aqui eu também tenho nzão amostras do meu sinal no domínio do tempo. Tá? Então, eu consigo agora até calcular minha DFT através de uma multiplicação matricial. Tá vendo? Aí, ou seja, você vê que nessa primeira linha, né, que vai ser multiplicada por esse vetor x0, x0 pequenininho, né? x0, x1, x2, xn menos 1, eu vou multiplicar, então vai ficar o quê? x0, aí vai ficar só para você ver, né? Porque nessa primeira linha eu tenho o quê? Eu tenho k igual a 0, tá? Então, como eu tenho k igual a 0, todos esses elementos da primeira linha, eles vão ficar o quê? Elevados a 0, porque o meu k é igual a 0, tá? Tudo bem, Matheus? Tranquilo. Aí na segunda linha eu vou ter o quê? Eu vou ter o k igual a 1, tá vendo? Aí nessa segunda linha, meu k igual a 1, meu nzinho vai estar variando entre 0 e nzão menos 1. Aí na terceira linha, eu vou ter k igual a 2, né? Aí eu vou ter o expoente variando de quê? Vai ser 0, 2, 4, né, 6 até o quê? Até 2, que é o meu K, né, vezes N menos 1. Aí na última linha, tá vendo? O meu K vai ser o quê? Nzão menos 1. Aí por isso eu vou ter a variação dessa forma: 0, Nzão menos 1 até Nzão menos 1 ao quadrado. Então eu consigo representar a DFT com uma multiplicação matricial. Aí é interessante porque o que eu poderia fazer, Matheus, se eu quisesse... Então, esse aqui é o vetor, digamos, no domínio do tempo, que eu vou representar como xnzinho, tá? Esse aqui é o vetor no domínio da frequência. Agora, imagina, Matheus, que eu quero obter de volta... Imagina que eu tenho o x de nzinho, né? Que é esse vetor aqui, tá? Aí eu quero... Como eu poderia fazer para obter... Tá? A partir do x de k, tá? Que é esse cara aqui, tá? Fazer tipo a DFT inversa, né? Como eu poderia, a partir do x de k, obter esse x de nzinho aqui? Tem alguma sugestão? Vou pensar aqui. Aí simplesmente você pegar essa matriz aqui, ó, e calcular a inversa dela. Deve ter inversa dessa aí, né? Aí então você simplesmente, que é como se fosse assim, deixa eu ver se tem, se esse cara aqui, né, eu chamo x de k, né, aí ele vai ser igual a, por exemplo, aí eu vou chamar essa matriz de A, tá? Aí vai ficar A vezes x de n, né? Aí se eu calcular a transformada,
Aí, se eu multiplicar o x de k, né, por a menos 1, aí eu vou obter o quê? Então, vai ficar, ó, a menos 1 vezes x de k, só que o meu x de k é o quê? O meu x de k é exatamente a vezes x de n, tá vendo? Então, vai ficar a vezes x de n, tá? Então, a menos 1 vezes a vai dar o quê? Vai dar identidade. Então, vai ficar identidade vezes x de n, que é igual a x de n. Então, multiplicando x de k, né, que é exatamente os coeficientes da transformada discreta de Fourier, eu obtive exatamente o quê? Eu obtive exatamente a transformada de Fourier inversa do sinal no domínio da frequência, né, simplesmente fazendo a inversa dos coeficientes da DFT. Tranquilo. Beleza, Matheus? Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Eu só vou falar mais um detalhe aqui, tá? Que aí na aula que vem eu continuo daqui, tá? Então isso aqui é mais um detalhezinho só para ver se vocês estão entendendo, né? Imagina que aqui eu quero criar uma sequência periódica, tá? Imagina que eu tenho uma sequência, eu quero criar uma sequência periódica a partir de uma sequência finita, tá? Então, Matheus, considere aqui que eu tenho acho que só tem você mesmo na sala. Acho que o Tonelli está aí, nem sabia. Bom dia, Tonelli. Bom dia, professor. Tô quietinho aqui que eu tive problema com o Teams. Todo mundo tá tendo. O pessoal está tendo problema com o quê? Vai entrar no Teams. É mesmo? Eu tô pelo navegador. Ah, é? Tranquilo. Então, imagina que você tem uma sequência finita, tá aí essa sequência finita, eu vou chamar essa sequência de finita de XFN, tá? Então, eu tenho uma sequência... Poxa, tá ruim aqui, peraí. Então, eu tenho uma sequência finita, que é a sequência XF de N, e essa sequência finita XF de N, ela vai possuir 6 amostras, tá, pessoal? Então, ela é uma sequência de tamanho 6. Essa sequência finita de tamanho 6, tá? Ela vai ser diferente de 0 somente entre 0 e a amostra de número 5. Tudo bem? Aí agora eu tenho uma pergunta para vocês. Como que a partir dessa sequência XF de N, né, eu conseguiria gerar essa sequência aqui, ó? Tá vendo? Eu gostaria de deslocar toda essa sequência XF de N, né, de 6 amostras para o lado. Eu gostaria de atrasar toda ela de 6 amostras, né? Aí se eu chamar essa sequência aqui de Y de N, né, como seria essa sequência aqui? Tá vendo que ela começaria aqui da amostra 6, tá? Porque a sequência original XF de N, ela vai até a amostra número 5. Mas aí no caso, Guilherme, não seria só deslocamento, né? Ela acaba se repetindo também, né? No caso, Mas no momento você imagina que não existe... Você imagina que não tem isso aqui, tá? Você imagina que é 0. Tudo que está fora dessa parte em azul. Seria só deslocar 6 posições para a direita? Isso, aí ficaria como? Se eu quiser... Menos 6. Oi? Menos 6 amostra. Então, essa parte em azul vai ficar o quê? XF de N menos 6, tudo bem? Sim, foi o que eu falei. É isso. Então, por quê? Aí imagina ali que eu coloco, pessoal, N igual a 6, tá vendo? Vai ficar o quê? 6 menos 6, que vai ser exatamente a amostra 0, tá vendo? Se eu colocar 7, né, vai ser o quê? 7 menos 6 dá 1. Aí se eu colocar aqui 11, vai ficar o quê? 11 menos 6, 5, que é exatamente essa última amostra, tá? Então, você vê que esse bloquinho aqui, eu consigo gerar esse... Vou apagar essa... Né? Então, você vê que, por exemplo, se eu quiser gerar esses 3 bloquinhos aqui, tá? Né? Então, imagina que eu quero gerar só esses 3 bloquinhos aqui, tá? Aí, como eu geraria esses 3 bloquinhos? Eu crio uma sequência Y de N, que vai ser o quê? XF de N mais 6
né, mais xf de n, né, mais o quê? xf de n menos 6. Tudo bem? Então, você vê que dessa forma eu consegui o quê? Replicar esse bloquinho que está no meio, né? Aí eu criei um bloquinho anterior a esse bloquinho e eu criei um bloquinho posterior a esse bloquinho. Tudo bem, Matheus? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, às vezes vocês concordam comigo que eu poderia criar uma sequência periódica de menos infinito a infinito, como aqui, pessoal, fazer um somatório infinito dessa forma aqui, ó. K igual a menos infinito até infinito, de x de f, que é essa parte finita aqui, né? De o quê? De nzinho menos k vezes nzão, em que nzão é o comprimento da sequência, né? Essa sequência finita, ela tinha comprimento o quê? Ela tinha comprimentos nzão igual a 6, né? Tudo bem? Então, dessa forma, eu poderia criar um y de n periódico, tá? Que eu, na verdade, vou chamar de xp de n, que é o quê? Que é um somatório de k igual a menos infinito a infinito de x de f, nzinho menos k vezes nzão. Aí, ou seja, para cada valor de k, né, por exemplo, esse bloquinho aqui, ele foi criado o quê? Para k igual a 1, tá vendo? O bloquinho imediatamente anterior, ele foi criado o quê? Para k igual a menos 1. Na verdade, isso. Beleza, pessoal? Tranquilo. Sim. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente, eu mostrei para vocês como eu consigo, a partir de um sinal finito, criar o quê? Criar um sinal periódico. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Tá dando Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, a gente termina a aula de hoje aqui, né, para poder começar a dar aula. Aí a gente vai começar a aula que vem exatamente desse ponto aqui. Desse ponto aqui, tá bom? Aí a gente vai falar que, na verdade, quando a gente amostra, né, quando a gente está fazendo isso aqui, ó, a gente vai começar a falar disso aula que vem, né? Então, nessa aula a gente viu que a transformada de Fourier discreta, ela é uma versão amostrada da transformada de Fourier contínua, né? Mas aí o que acontece aqui, que eu vou querer que vocês entendam amanhã, é que, na verdade, aí vocês fazem a pergunta, ó, se eu tenho o sinal x de n, eu tiro a transformada de x de n, ele vira x de EJ ômega. Mas aí eu vou amostrar o meu x de E de J ômega, tá? Então eu vou criar um sinal que é a versão amostrada de x de E de J ômega com 8 amostras, tá? Aí eu criei essa transformada de Fourier aqui. Aí a minha dúvida é o seguinte, pessoal, que a gente vai ver a aula que vem. O que acontece se eu tirar a transformada de Fourier inversa dessa versão amostrada da transformada de Fourier? Tá? Aí o que vai acontecer é que eu vou obter um sinal periódico, né? Então eu vou obter uma versão periódica do sinal aqui de cima, tá vendo? Beleza, pessoal? Então, a aula que vem a gente vai tentar entender isso melhor. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, sugestão, comentário? Não, tudo certo. Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, Oi? Pode falar. Fala aí, Tá Tonelli. gravado? Oi? Perdi os 10 minutos iniciais da aula, ela tá gravada, né? Tá gravado sim, tudo gravado. Tô de Vou bola. botar lá no YouTube, beleza? Beleza. Beleza. Valeu, Tonelli. Valeu, Matheus. Valeu, Até Valeu, amanhã. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.